te enviei eu? Vou ler mais uma vez. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Agora eu vou ler para você de outra forma. Então se virou o Senhor para você e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem para dizer. Antes estamos todos aqui para aprender de ti. Fala profundamente aos corações, Pai, e não haja outra voz neste lugar a não ser a tua. O Deus que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. O Deus que olha para a intimidade do homem e o conhece por dentro. Seja o Deus, Pai, que entre no oculto e no profundo de cada um. E seja uma noite, Pai, onde os teus filhos sejam libertos do medo, das inseguranças, sejam libertos do sentimento de impotência, sejam libertos de tudo aquilo que os tem amedrontado, ameaçado. Eu os consagro como igreja diante do Senhor. E eu declaro: se Deus é por nós, esta palavra vai frutificar abundantemente, gerando milagres, testemunhos abundantes, em o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. A primeira coisa que nós precisamos saber desse contexto é o contexto. A gente olha para Gideão e muita gente trata Gideão na linha de uma pessoa medrosa. Mas quando nós nos colocamos no lugar de Gideão, nós compreendemos que ele tinha motivos para temer. Há muito tempo Israel vinha sendo invadido pelos midianitas, e a invasão do povo midianita habilitou outros povos também de coração maligno a invadir Israel no tempo da colheita. E o que isso quer dizer? Israel plantava, Israel regava, perdia parte do seu tempo no campo, perdia parte dos seus investimentos comprando boas sementes para fazer uma boa semeadura e para ter uma excelente colheita. Mas quando chegava o tempo da colheita, os midianitas chegavam sobre a terra de Israel e se apossavam da colheita de tal forma que não ficava absolutamente nada para o povo de Israel. Talvez você possa dizer assim: bispa, mas se o povo de Israel sabia que todo ano Israel seria invadido, por que é que eles continuavam plantando? É a primeira pergunta que nós fazemos. E aí nós podemos olhar para nós mesmos para encontrar essa resposta. Por que muitas vezes nós continuamos insistindo? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que nós temos uma promessa e que aquele território é nosso e que nós precisamos acreditar nele e investir nele. Em segundo lugar, porque talvez por algum momento eles acreditassem que podia acontecer algo diferente ali e que porventura os midianitas não viessem no próximo ano, na próxima colheita. Como muitas vezes nós inocentemente acreditamos que as coisas podem mudar, nós fazendo as mesmas coisas e plantando as coisas do mesmo jeito. Nós temos essa ilusão de acreditar que nós vamos dormir de um jeito e acordar de outro, que a nossa transformação vai acontecer como num passe de mágicas. Nós vamos dormir e vamos amanhecer completamente libertos dos nossos monstros interiores. Vamos amanhecer completamente libertos de tudo aquilo que nos aprisionava. Querido, não é assim. Do que você pode se libertar, Deus te liberta, mas do que você tem que renunciar, só você pode renunciar. Do que você não tem poder para vencer, Deus te livra, mas do que você tem poder para vencer, Ele te dá estratégias. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele é maravilhoso em exaltar a nossa capacidade nele.
Então Israel continuava plantando, e todos os anos os midianitas vinham com força e roubavam a colheita. Chega num determinado ponto da invasão dos midianitas, que eles tocam um terror tão grande sobre Israel, ao ponto deles abandonarem as suas casas e fazerem buracos nas montanhas e se esconderem, como se eles estivessem numa terra estrangeira. Sabe qual é o nível disso aqui, trazendo para nós? Sabe quando a afronta passa de todos os limites? Sabe quando a situação ultrapassa todas as suas estratégias e você fala assim: agora eu não tenho mais o que fazer, eu preciso salvar a minha vida. E você começa a abandonar o teu lugar, o lugar que Deus te deu. Você começa a abandonar o teu lugar de segurança. Você abandona a tua família, você abandona o teu trabalho, você abandona o teu chamado, o teu ministério. Você sai abandonando para se esconder. Bispa, mas por que Israel não tinha poder sobre os midianitas, sendo que os midianitas estavam invadindo a terra deles? Porque a vitória de Israel dependia de uma santificação na presença de Deus. Deus os havia permitido passar por aquilo, porque Israel simplesmente se esqueceu do poder de Deus. Israel começou a crescer, e nesse crescimento eles começaram a acreditar que eles tinham muita força, que eles tinham muito poder, que eles eram bons demais. Bispa, qual é o texto que você tem como referência? No próprio livro de Juízes, quando o Senhor chama Gideão, no capítulo 7, a palavra do Senhor fala que ele começa a separar o exército, convocar o exército para a grande peleja. E quando ele passa pelas tribos convocando o exército, ele consegue juntar 32 mil homens para combater contra os midianitas. Aí o Senhor diz para Gideão assim: Gideão, tem muita gente aí com você. Você sabe o que vai acontecer? Vocês vão ganhar a guerra porque eu estou no comando. Mas eles vão começar a achar que porque eles são muitos guerreiros, a vitória foi por capacidade técnica. Manda os medrosos e os que estão apavorados saírem do grupo. E a palavra fala que 22 mil homens recuaram. Por isso eu posso dizer que Israel estava ensoberbecida no poder que eles tinham. Dentro do contexto dessa guerra, por que Israel estava com medo dos midianitas? Se você ler o capítulo 6, você vai ver a palavra do Senhor descrevendo esse povo. No verso 5 diz: pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. No verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Como não temer? Quando Israel via o exército dos midianitas e do povo estrangeiro se aproximando, era tão numeroso o número de povo naquele exército que era impossível de contar. Não tinha 32 mil homens, tinha muito mais. E sabe o que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite? O Senhor tem até permitido você enxergar as guerras. O Senhor tem até permitido você enxergar os níveis de afronta. O Senhor tem até permitido que algumas situações venham contra você, ao ponto de você olhar para os lados e dizer: e agora? O que eu faço? O que eu faço com essa conta que eu não estava esperando? O que eu faço com essa enfermidade que eu não estava esperando? O que eu faço com esse filho que está me dando uma dor de cabeça que eu não estava esperando?
O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu venho te dizer em nome de Jesus: o exército pode ser numeroso, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. O Senhor que nos arregimentou para a batalha, Ele é mais que vencedor, e Ele diz que nós também o seríamos se confiássemos nele. Deus te trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra específica ao teu coração. O Senhor começa a dar ordens para Gideão. Ele fala assim: ó, tem muita gente aí. 22 mil vão embora porque tinham medo. Aí Gideão olha e fala: agora tá bom, né, Senhor? O Senhor fala: não, tá não. Tem muita gente aí. Você vai pegar esses 10 mil que ficaram, você vai levar lá ao ribeiro das águas, e lá você vai ordenar que eles bebam água. Só isso. E você vai ficar observando. E a palavra do Senhor fala que quando eles encontram um ribeiro, eles vão, desse grupo 8.700, eles se afundam na água. Eles não tomam água, eles tomam banho. Eles ficam tão maravilhados com o que eles estavam encontrando ali, que eles perdem a noção do perigo que eles estavam correndo. O Senhor fala: aqueles que enfiaram a cabeça para dentro da água, aqueles que mergulharam na água, você põe de lado. Os outros você põe do outro lado. Os que pegaram a água com a mão e devagar trouxeram sem perder a visão, você vai pôr do outro lado. Esses aí só eram 300. O que isso traz para nós? O exército de Deus, ele não pode ser um exército empolgado. Bispa, estou morrendo de medo de lutar, mas vou porque a multidão está lá. Não, você tem que saber quem é você dentro do exército. Você tem que saber quem é você dentro dessa missão que Deus te deu. Você pode ter medo, querido, mas você precisa saber quem é o Deus que te chamou. Sabe, dentro do exército de Deus, se você não souber quem é, você compromete todo o processo. Por que Deus ordena que os 22 mil fossem embora? Porque dentro do medo, facilmente eles seriam presas para o inimigo. Sabe, eu quero falar para você, aqui alguém tem cachorro? Quando o cachorro percebe que alguém está com medo, ele amansa ou ele ataca? Porque o medo faz a gente exalar um cheiro que faz o nosso inimigo perceber que tem poder sobre nós. A palavra do Senhor fala que Satanás, o diabo, é como um leão ao nosso derredor rugindo, querendo uma oportunidade para nos tragar. Você acha que ele não sabe quando você está com medo? Esses dias eu estava falando com a intercessão. Nós damos muita moral para o diabo. A gente passa mais tempo expulsando o demônio do que adorando a Deus. Você quer ver o diabo ter certeza que você está com medo? Quando ele lança uma seta na sua mente e você fica assim: está repreendido em nome de Jesus. Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça. Isso não vem de Deus. Você já falou para o diabo: diabo, o que você lançou sobre mim me apavorou. Não, peraí. Ele lançou uma seta? Senhor, a minha família é bendita, a minha família é linda, o Senhor quem me deu, o meu casamento não está destruído, ele está começando de novo. Liberar a palavra faz o diabo perder território. Como foi que o diabo foi expulso da presença de Jesus no deserto? Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mas espera aí, sou filho de Deus, não preciso te dizer. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem. Jesus em momento nenhum repreendeu o diabo. Só no final. Mas durante toda a conversa ele vai citando a palavra. E chega o momento que Satanás pede o argumento. Como soldado do exército de Cristo, você não pode ser medroso. Você não pode estar debaixo do será. Qual foi a palavra que Deus disse para você? Qual foi a palavra que Deus disse sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a sua família?
Deus sempre vai chegar primeiro. Eu tenho falado isso com a intercessão quase que toda sexta-feira. Deus sempre chega primeiro. Nada do que o diabo fala é novidade. Deus já falou antes. Deus já me preparou antes. Ele já me deu estratégia antes. Eu não tenho que temer. Mas se eu sou um soldado que vivo amedrontado, eu coloco o exército inteiro em perigo. O segundo grupo do exército que você não pode ser é o exército empolgado. Aquele que se empolga com as maravilhas de Deus. Porque o riacho no deserto representava refrigério. Se distrai muito fácil. Não se distraia nem mesmo com as bênçãos. Bispo, eu recebi o que eu estava pedindo há tanto tempo. Gente, eu vou falar para vocês. Eu sou um ser humano muito estranho. Eu já falei para o apóstolo que eu tenho algum tipo de problema. Eu não consigo ser aquele tipo de pessoa que fica vibrando com nada. Eu pedi tanto para Deus um filho. E eu achava que quando meu filho nascesse, eu ia ser uma mãe paranoica. Que ninguém ia pôr a mão no meu filho, que ninguém ia tocar no meu filho, que ele ia ser só meu. Eu falava, gente, quer levar? Pode levar. Para passar um dia na sua casa? Pode levar. Não consegui ser essa mãe. Eu falei, é porque é o primeiro, né? O segundo, quando nascer, vai ser. Se o primeiro é de cristal, o segundo já é o quê? De pedra? Se com o primeiro não foi assim, você imagina o que foi o segundo. Aí chega a menina, né? Ai, meu Deus, agora a menina vai ser diferente. Tadinha da Ana Elisa. Eu não consigo ser aquele tipo de pessoa que se distrai. Não, mas agora eu tenho que viver em função disso. Tirei minha habilitação, não saí contando para ninguém. O apóstolo foi lá em Goiânia buscar o carro, chegou com o carro, eu quieta. Sabe? O meu carro chegou. Tipo, normal. Tá bom. Glória a Deus. Vai servir para o reino. Não tem empolgação, não tem desespero, não é que eu não me alegro. Eu me alegro porque Deus tem cumprido a promessa. Mas a minha alegria não depende disso. E aquele grupo empolgado do exército de Gideão era um grupo que poderia facilmente se distrair. E um soldado distraído no meio de um exército, ele coloca o exército inteiro a perder. Um soldado distraído, facilmente ele abre brechas. Aí você me pergunta, bispo, o que a gente faz com os TDAHs? Deus tem seus meios de chamar a sua atenção, de fixar a sua atenção, para que ele não seja um soldado distraído. Glória a Deus. Mas aí chega o terceiro grupo, que é o grupo que sabe para o que foi chamado. Queridos, e pasmem, esse grupo é bem pequeno. É um grupo só de 300 homens. É um grupo bem pequeno de 32 mil, não é nem o dízimo. 300 homens para combater um exército de milhares. E esses dias o Senhor começou a falar comigo. Você acha que eu colocaria 300 homens para guerrear com milhares? Eu falei, o Senhor tem poder? O Senhor pode. O Senhor treinou um homem que com uma flechada ele matava 1000. O Senhor pode pegar dos 300 e fazer a mesma coisa? Deus falou assim, não. Porque eu tenho consciência da fragilidade do grupo. Eu tenho consciência de até onde o grupo pode ir. E por isso eu não dei para eles espada, eu dei para eles estratégia. E eu quero te dizer algo nessa noite que o Espírito Santo de Deus me envia a te dizer. Você não vai vencer as tuas guerras com espada. Não é na força da tua inteligência, do teu braço. Não é com esse conhecimento que você adquiriu. Não é com as experiências do teu pai, da tua mãe. Não é o que você viu tua família viver. Você vai vencer esta guerra com estratégias vindas de Deus. Deus vai derramar uma estratégia hoje aqui que você vai falar, não é possível, que era só isso. Pois é, só isso te basta para ser mais que vencedor. Glória a Deus. Eu quero que você vá comigo no capítulo 7. Aleluias. Capítulo 7, no verso 16.
Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa, ao redor de todo o arraial. Gente, isso aqui é muito louco. Pelo Senhor e por Gideão você vai dizer. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas e tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. O que o Senhor tinha falado para Gideão? Vocês vão ficar parados. Pare de correr. Pare de correr naquilo que você não pode mudar. O mundo tem colocado dentro da igreja uma ansiedade. É um desespero, é um choro, é uma angústia, uma agonia. Querido, perder a noite de sono não vai resolver o problema. Vai gerar outro, porque perder a noite de sono por algo que você não pode resolver vai desencadear um processo de crise de ansiedade. Ficar sem comer porque você está no meio de uma guerra que você não sabe como vencer, vai te enfraquecer no momento em que você tiver que lutar. Nós estamos, como igreja de Cristo, nos comportando como mundo, dominado por uma ansiedade. E o Espírito de Deus hoje quer falar com você. É tempo de estratégias. É tempo de confiar na palavra liberada do altar. É tempo de confiar que o Deus que foi Deus sobre Gideão é também o teu Deus. Que o Deus que livrou Israel das mãos dos midianitas também é o teu Deus. Satanás pode ter se levantado com os midianitas contra Israel, destruindo tudo. Talvez você olhe para a tua casa e existam áreas lá dentro que você não tem mais esperança, mas eu venho te dizer: continua plantando. Deus não mandou você recuar a mão de plantar. Continue plantando, porque está chegando o fim dos midianitas dentro daquela casa. Está chegando o fim da ameaça contra os teus filhos, contra o teu casamento, contra a tua história. Eu falei com o Senhor, eu falei: Deus, qual o sentimento de Gideão? E o Senhor falou: olhe para a minha igreja. Cansaço, desânimo, dúvida. Será que eu devo insistir? Será que vale a pena continuar? Será que eu posso fazer alguma coisa? Para que tentar de novo? O sentimento de impotência. Porque muitas vezes o inimigo se apresenta como se ele fosse tão mais forte do que nós. Só que ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E não há nada que ele faça ou envie que seja maior do que o nome do nosso Deus que está sobre nós. Não existe palavra que ele declare contra a tua vida, contra a tua casa ou a tua família, que Deus já não tenha visto e que Deus já não tenha respondido com poder. Não há coisa que Satanás tenha levantado contra você que o Senhor já não tenha movido um anjo para te guardar.
aquele povo, os 300 homens, tinham espada, sabiam lutar. Mas o Senhor não disse que era para pegar a espada. O Senhor disse: ficai parados. E o Senhor está te dizendo nessa noite: fique parado. Pare de tentar aplicar a sua inteligência nessa causa. Para de ficar tentando convencer o teu cônjuge segundo o que você acha. Não é o que você acha, é o que Deus quer. Sabe uma coisa que Deus tem falado acerca de casais? Enquanto você ficar tentando fazer o teu cônjuge ser igual a você, você vai viver chorando e sofrendo. Porque ele não tem que ser igual a você, ele tem que ser imagem e semelhança de Cristo. Se ele for imagem e semelhança de Cristo, ele vai ser um ótimo cônjuge para você. Tanto o marido quanto a esposa será perfeito para você. E muitas vezes nós passamos tempo degladiando com o Espírito de Deus, com o nosso espírito no nosso casamento, porque queremos transformar o outro à nossa imagem e à nossa semelhança. As mulheres que estão aqui, é tempo de aplicar sabedoria. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa. Não é a mulher que pega espada, é a mulher que anda com sabedoria. A mulher que busca em Deus a imagem que o marido precisa ter. Porque se você tiver um marido que seja como você, você nunca vai ser liberta das suas deformações. Você nunca vai ser liberta dos seus medos, das suas agonias. Hoje eu olho para o apóstolo. Nós temos muitas coisas nas quais nós nos parecemos. Mas eu louvo a Deus por ele ser muito diferente de mim. Porque a diferença dele me fez arriscar coisas novas. E as minhas diferenças fez com que ele se abrisse para coisas novas. E nós nos tornamos uma família completa. Aprenda a buscar as estratégias no Senhor. A palavra diz: ficai parados. Tempo de renunciar à inquietação. Se você orou e Deus não te respondeu, querido, não é porque Ele não te ama. É porque é tempo de ficar parado. O silêncio de Deus também é uma resposta. Ah, quem cala consente. Quem disse? Como assim quem cala consente? Seu filho falar isso para você, está tudo certo? Não está, né? Mas para Deus a gente quer que Ele diga sim de goela abaixo. Não é quem cala consente. Se Deus não falou nada, é porque não é sua vez de agir. E muitas vezes nós estamos passando à frente de Deus em situações que só compete a Ele. Deixa Deus mostrar o poder dEle na sua vida. Deixa Deus mostrar o poder dEle naquele coração que você não consegue acessar. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Quando você lê Juízes no capítulo 7, você vê algo tremendo aqui. Eu aconselho você a estudar isso na sua casa. Você vê Gideão morrendo de medo de enfrentar os midianitas. Deus confirmou ao coração de Gideão que era com ele o mistério. Gideão olha para um lado, olha para o outro e fala: eu? O menor da minha casa? Da menor tribo de Israel? Comigo? Como você se olha no espelho, e se você não faz isso, deveria fazer. Eu me olho no espelho e falo: Senhor, tanta gente boa na minha família. O Senhor foi olhar bem para mim. Tanta gente com um chamado tão lindo. Gente, eu vou falar para vocês, a minha mãe é um caso sério. Eu falo: Deus, esse negócio não é justo não. Minha mãe não está na igreja, minha mãe não tem ministério nenhum. É um processo com a minha mãe. Pois a minha mãe dobra o joelho e Deus responde de imediato. O que eu tenho que jejuar e clamar, minha mãe recebe resposta em 5 minutos. Eu falo: o Senhor está de complô. Não é possível. Quando minha mãe liga e fala assim: o que está acontecendo aí? Não adianta mentir. Não adianta omitir, fazer de conta. Porque Deus já contou tudinho para ela. Eu falo: não é possível. Eu que sou pastora, que estou lá no altar pregando, buscando o Senhor, eu tenho que ficar jejuando para Deus falar comigo? Não é possível. Quando você olha o texto, tinha um motivo. Está lá Gideão morrendo de medo, apavorado.
Igualzinho a gente. Não vou dar conta, Senhor. Pede sinais para Deus, Deus dá o sinal. Aí ele não acredita que foi Deus que falou com ele, pede outro sinal. Deus dá o outro sinal, ele fala, não, Senhor, deve ter outro Gideão nessa tribo de Israel. Não é comigo, mas era com ele. E a palavra do Senhor, quando você pega o texto e você lê, você vê que tinha uma razão para aquele medo. Deus permitiu que ele visse a guerra, mas Deus não permitiu Gideão lutar a guerra. E eu quero te dizer algo, que você tem contemplado com os teus olhos, o que Deus tem te dado discernimento das guerras. Eu venho te dizer, você não vai lutar a guerra, você vai contemplar com os teus olhos os teus inimigos se ferindo entre si, e você só assistindo o livramento da parte de Deus. E eu não estou falando inimigo de marido, não estou falando inimigo de filho, não estou falando inimigo de sogra. Eu estou falando daqueles que têm semeado discórdia dentro da sua casa. Eu tenho falado de demônios que vão sair envergonhados, humilhados, porque o Senhor Todo-Poderoso já deu ordem a teu respeito. Gideão morrendo de medo, aí ele fala, Senhor, eu vou descer lá na tribo. Eu vou descer lá no arraial dos midianitas. Eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Quando ele chega lá no arraial, no capítulo 7, ele escuta 2 soldados conversando entre si. E um fala assim, eu tive um sonho essa noite. Aí fala, o que você sonhou? Eu sonhei que descia um pão de cevada no meio do arraial e começava a girar. E começava a acontecer uma grande destruição no meio do nosso arraial. Os midianitas tinham mais temor do Senhor do que o povo de Israel. Um pão de cevada vai descer no nosso meio, vai acabar com tudo. Quem é o pão que desceu do céu, querido? É aquele que nos separou para Ele. O pão que desceu do céu é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos levantou como igreja para sermos vitoriosos. Gideão escuta essa conversa, ele fala, agora eu sei que Deus será comigo. Precisou usar a boca do inimigo para fazer Gideão acreditar que Deus o tinha enviado. Deus vai usar até boca de macumbeiro para falar com você. Deus vai usar a boca de gente que você fala, não é possível. Deus vai usar a boca de gente que você não acredita, para você acreditar que Deus te enviou. Oh, meu Deus! As estratégias do Senhor: separa em 3 partes os 300 homens. Por que tem que ser 3 partes, bispa? Porque é trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. O que é que esses homens traziam nas mãos? Em primeiro lugar, eles traziam trombetas. O que representam as trombetas? Diga comigo, o som. Qual é o som que você tem emitido? A palavra do Senhor diz, louvai ao Senhor com cânticos novos. Adorai ao Senhor em todo o tempo. No livro de Salmos, o tempo inteiro, um livro que foi escrito praticamente inteiro por um soldado valente de guerra, ele diz o tempo todo, salmodiai ao Senhor, louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, exaltai ao Senhor. Porque o som que sai da nossa boca precisa ser um som de trombeta que afugenta o inimigo e abre o céu sobre nós. A trombeta. Qual é o som que você tem entoado? Bispa, não consigo nem falar, só choro. Então chora alto, chora com força, faz igual criança, faz barraco, chorando, mas vai sair alguma coisa dessa voz. Nós precisamos usar essa trombeta de melhor maneira. Nós precisamos começar a adorar ao Senhor. E eu quero pedir, pelo amor de Jesus Cristo, não ouve louvor de fossa. Bispa, o que é isso? Quando eu chorar. Já está tudo ruim. Você vai pôr louvor para chorar? Quando eu estou em guerra, é na presença dos homens, na presença dos anjos. Enquanto eu não estou dançando,
eu não paro de cantar. Eu não vou pôr louvor que vai me pôr para baixo. Não, eu não quero louvor que exalte a minha luta. Quem tem que ser exaltado é o meu Senhor. Quem tem que ser exaltado é a obra dele na minha vida. Tem que ser exaltado o poder do meu Deus. Eu vou ficar cantando louvor que fala de mim? Eu vou ficar cantando louvor que fala das minhas dores? O meu Deus conhece as minhas dores. Eu preciso fazer a minha alma entender que o meu Deus é soberano. A minha alma, o que Davi fala? Porque te abates, ó minha alma, eu ainda louvarei o Senhor. Aí eu fico alimentando a alma doente. Queridos, cuidado com louvor. Tem uma tal de uma gravadora aí que ela não grava mais louvor para Deus. Ela só grava louvor almático. Só louvor para a alma. Não tem Deus no meio do louvor, mas nem por decreto. É só louvor para massagear a alma. Cuidado, porque essas músicas em nada diferem das músicas seculares. Nada. Presta atenção no que você está ouvindo. Se não exalta o poder de Deus, se não engrandece o nome de Deus, se não fala daquilo que Ele é, então anula da sua playlist. Pega a tua boca e faz dessa trombeta o som que rasga o céu. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Trombetas. Diga assim comigo, a primeira arma, a primeira estratégia. Trombeta. Diga assim, a partir dessa noite, a minha boca entoa o som que o céu quer ouvir. Você já prestou atenção? Eu não sei se com você acontece isso, mas ao som do chofar, a atmosfera da igreja muda ou não muda? Sim ou não? Por quê? Ah, bispo, é o chofar, veio de Israel, é ungido. Não. É porque é um instrumento que está entoando o som que precisa entoar. No dia que você entoar o som que você precisa entoar, nunca mais os teus inimigos terão poder sobre você. Trombetas. Diga comigo, trombetas. Segunda estratégia, cântaros vazios. Oh meu Deus, e agora, bispa? O que eu vou fazer com um cântaro vazio? Está na hora de você se esvaziar. Nós somos os vasos. E para ser cheio, nós precisamos ser esvaziados. Você colocaria água limpa numa caixa suja? Você colocaria? Como que você conseguiria derramar óleo num lugar que já está cheio? Sabe por que não faz? Para não desperdiçar. Como que Deus vai te encher se você já está cheio? Cheio de você mesmo, cheio das suas inquietações, cheio de medos, dominados por inseguranças, em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala que os cântaros tinham que ser vazios. E hoje o Espírito Santo está dizendo, é tempo de você se virar, se encurvar. Bispa, como que eu esvazio o cântaro? Me prostrando. Porque se eu mantenho um cântaro em pé, ele nunca será esvaziado. Mas quando eu o prostro, ele se esvazia. O que eu preciso fazer então, bispa? Me render. Esvaziar o cântaro é uma ação de rendição, de prostrar-se e dizer: Senhor, já não mais na minha força, já não mais do meu jeito. Eu preciso e eu desejo depender do Senhor. Já não mais do jeito que eu acho que tem que ser. Eu me abro para ser do jeito do Senhor. E eu quero dizer algo para você: do jeito de Deus nunca deu errado. E sempre é surpreendente, porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos, e os caminhos dele são mais elevados. Em o nome do Senhor Jesus, cântaros vazios, cântaros que se prostram. Do que é que você precisa se esvaziar? Bispo, eu preciso me esvaziar da idolatria. Então abra mão da idolatria.
Mas bispa, eu não tenho imagens de escultura na minha casa. Você quer saber quem é teu Deus? O que você fala o tempo inteiro já ocupou o trono de Deus dentro de você. Minha mãe tem um Deus. Agora eu acho que minha mãe tem dois. Mas até a semana passada minha mãe tinha um Deus. O Deus da minha mãe era Santo Genival. Meu pai. Se você falar com a minha mãe de manhã, ela vai falar do meu pai. Se você falar com ela à tarde, ela vai falar do meu pai. Se você falar com ela à noite, ela vai falar do meu pai. Se ela te ligar de madrugada, ela vai falar do meu pai. Mas agora o meu irmão está lá em casa. E eu descobri que ela levantou outro altar. Agora é o Santo Fábio. Eu falo isso para ela. Eu estou falando, ela está me assistindo. Eu falo isso para ela. Eu falo, mãe, quando papai morrer, vamos canonizar papai. Santo Genival. Vamos ter que fazer a listinha dos milagres que papai fez. Brincando, gente. Mas é sério. O que é que você mais fala? Já se tornou um Deus na sua vida. E disso você precisa se libertar. Tem gente que só fala do trabalho. Porque a empresa está crescendo. Porque eu conquistei tantos clientes. Porque eu fiz não sei o quê. Porque agora eu vou comprar um carro novo para o meu trabalho. Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você fala com a pessoa. Ela consegue colocar o trabalho dela naquele meio. Que não tem nada a ver com o que você está falando. Já se tornou uma pessoa chata de conversar. Porque ela idolatra tanto o trabalho que eu não conheço. Que eu sou obrigada a entender daquele assunto para poder ter um relacionamento. Tem gente que idolatra a enfermidade. Tem gente que idolatra tanto que fala a minha enxaqueca. Ó, que poder. Tomou até posse. Deu até sobrenome para enxaqueca. Enxaqueca da Silva. Gente, a gente ri, mas é muito sério. O nosso cântaro está cheio de quê? Tanto crente sofrendo de crise de ansiedade. Porque nós estamos tentando resolver os problemas do nosso jeito. Porque nós não queremos perder tempo orando. Porque a gente começa a acreditar que 1 hora de joelho é muito tempo para sair de lá sem solução. Os discípulos tentaram expulsar um demônio de um lunático por 9 horas e não conseguiram. Jesus estava onde, bispa? Jesus estava no monte, fazendo o quê? Orando. Jesus desce do monte, olha para o menino e fala, sai dele. O pai do menino chega e fala, não consigo entender. Como que pode? Os teus discípulos estão aqui há horas tentando expulsar esse demônio e não conseguem. Como que o Senhor, com uma palavra, expulsa? Aí o Senhor diz, a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Às vezes você está lutando para resolver um problema que 1 hora de joelho traz toda a solução. Mas é preciso esvaziar o cântaro. É preciso você deitar o cântaro e tê-lo em suas mãos. A terceira, diga assim comigo, a segunda estratégia. Cântaro vazio. Eu sou o cântaro. Glória a Deus. Terceira estratégia. Tochas. Diga comigo, tocha. O que representa a tocha? O Espírito Santo. Se você olha as 3 estratégias que o Senhor traz, a trombeta é a voz de Deus, o cântaro é Jesus Cristo que se esvaziou, e a tocha é a representação do Espírito Santo. Diga assim comigo, eu tenho sobre mim a trindade do céu. Não tem como eu ser um derrotado. Não tem como você perder essa guerra. A trombeta era a voz do Senhor ecoando de Gênesis a Malaquias. Era a voz profética, era a voz de autoridade dizendo haja. O cântaro era a representação de Jesus Cristo se esvaziando e vindo à terra para nos ensinar que também poderíamos nos esvaziar e sermos um vaso cheio de glória. E a tocha
o Espírito Santo. Bispa, mas a tocha estava dentro do vaso. Pois pense aqui comigo. Eles tinham só 2 mãos, certo? Tinham que carregar a trombeta, o vaso e a tocha. Como que eles carregavam o terceiro item? Diga comigo, a tocha estava dentro do cântaro. Gente, essa palavra aqui dá para pregar numa vigília. Porque se soubesse o que o Espírito Santo de Deus está revelando para mim aqui agora. A tocha estava dentro do cântaro. Gideão fala assim: eu vou tocar a trombeta e vocês vão tocar também. Na hora que eu quebrar o cântaro, vocês quebrem o de vocês. E o que a gente faz com a tocha? Segura. Espírito Santo só pôde aparecer depois que Jesus Cristo foi quebrado. Ele morreu e ressuscitou. E aí ele diz: eu vou ao Pai e enviarei o Espírito Santo sobre vós. O Espírito Santo de Deus só aparece na sua vida depois que você se decide por quebrar. Tem um monte de louvor aí falando que o Senhor Jesus vai me quebrar, que Deus vai me quebrar. Deus não quebra ninguém. Eu tenho uma raiva desses erros teológicos nessas músicas, porque já deixaram de ser louvor. São músicas que vem falar que Deus me quebra. Deus não quebra ninguém. Ele te refaz, mas quebrar não. O texto que se refere a isso é o texto de Jeremias, onde fala que o oleiro estava entregue à sua obra, e ali, moldando um vaso com toda a atenção, o vaso se estragou em suas mãos. Não foi o Senhor, o oleiro, que quebrou o vaso se estragou. Quando é que o vaso se estraga? Quando a gente quer fazer a nossa vontade. O Senhor está moldando para cima e a gente quer ser moldado para os lados. O Senhor está moldando para cima, mas a gente está insistindo em ficar para os lados. O que é que vai acontecer? O barro vai se estragar. Mas a palavra diz no texto que ele aprove a ele fazer um outro vaso como bem lhe agradava. Ou seja, um barro que permanece na mão do Senhor nunca será jogado fora. Você pode se quebrar 200 vezes, o Senhor vai te refazer 200 vezes enquanto houver tempo de arrependimento. Mas dizer que Deus te quebra, Ele não te quebra, porque isso é voluntário. Isso tem que ser uma oferta pessoal, uma decisão pessoal. E a palavra fala que quando o cântaro se quebra, a tocha aparece. Você quer ser reconhecido como alguém cheio do Espírito? Primeiro se derrame e depois se quebre. Para que tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar na terra através da tua vida comece a acontecer a partir dessa noite. Para que tudo que Deus te prometeu acerca da tua família comece a acontecer com você. Essa história de profeta na sua pátria não tem honra. Você vai continuar dizendo isso para você até quando? Para justificar o fato de você não ser ouvido pelo seu pai, de você não ser ouvido pela sua mãe, de você não ser ouvido pelo seu cônjuge. Até quando você vai usar o argumento de que profeta na sua pátria não tem honra? Deus falou que a mulher que se santifica, ela prega para o marido sem palavra. Peraí, tem alguma coisa de errado nessa história? Nós estamos pegando textos que justifiquem a nossa frieza, a nossa falta de testemunho, a nossa falta de espírito em nós, a falta do Espírito Santo. Quando na verdade nós deveríamos pegar textos que nos desafiam a ser cheio do Espírito Santo. Ser uma referência tal ao ponto de ninguém poder nos resistir. E eu profetizo sobre a tua vida que esse despertamento começa a vir sobre você. Querido, você não vai dormir, essa palavra vai começar a ferver dentro de você. Chega de ficar enfrentando as mesmas lutas. Olha o texto de Juízes 7. Todo ano a mesma luta. Faz quanto tempo que você está vivendo essa mesma guerra? Quanto tempo?
as mesmas afrontas, o mesmo diabo entrando na sua casa e te afrontando, está repreendido no nome de Jesus. Que ele encontre um Gideão nessa noite, que ele encontre 300 homens na sua casa, que ele encontre em você alguém com uma trombeta pronta, que ele encontre em você alguém com um cântaro vazio e a tocha acesa. Agora note a loucura. O texto diz que o arraial dos midianitas era tão grande que não se podia contar, ok? Sim ou não? Sim. O exército de Gideão era de quantos homens? Quantos? O povo de casa não está te ouvindo. 300. Vocês não participarem comigo, eu faço a mesma pergunta 5 vezes. 300. O arraial era como se eles estivessem num vale muito grande. 300 homens dá conta de cercar isso aí? Gente, a matemática de Deus não bate na nossa lógica humana. Porque a palavra fala que os 300 homens cercaram. Quando a gente pensa nos 300 homens, a gente pensa nos 300 homens tudo enfileiradinho. Mas eles não estavam assim, eles cercaram o arraial dos midianitas. Então eu imagino que tinha um homem aqui, outro lá e outro lá. Mas quando o povo olha, eles não veem 300 homens. Quando as trombetas soam, era como se fosse 300.000 trombetas. O que eles estavam vendo? Era como se Gideão se apresentasse aqui e atrás de Gideão tivesse 1.000 homens. Passa mais um intervalo, dali a diaconisa Maria, ela toca a trombeta ali atrás dela como se tivesse mais 1.000 homens. Aí vai ali onde a Maria Fátima se levantou, nessa distância, ela toca a trombeta, na cabeça dos midianitas tinha mais 1.000 homens atrás ali. É uma loucura. Agora me fala, como foi que eles conseguiram ouvir a trombeta de 300.000 trombetas? Ou ainda, vamos diminuir esse número, vamos colocar 30.000. Se só tinha 300. Preste atenção no que Gideão disse. Ele falou assim: eu vou tocar, e vocês vão tocar em seguida, e o outro vai tocar em seguida, e o outro vai tocar em seguida. Você sabe o que isso significa? Eco. A nossa voz precisa ecoar no mundo espiritual. O que eu falo precisa ser reproduzido por alguém. O que eu louvo precisa ser reproduzido por alguém. Eu fico tão feliz lá em casa quando alguém vem para o ensaio do louvor aqui e vê a gente ensaiando e passa o resto da semana todinho cantando louvor. Sabe o que é isso? É a trombeta que está ecoando. Quando você ouve a palavra aqui e você não reproduz a palavra, você deixou de fazer a palavra ecoar. E quando a palavra não ecoa, o inimigo sabe que existem poucos soldados com você. O que você ouve da parte de Deus precisa ser disseminado. O que Deus fala ao teu coração precisa ser disseminado. Você que está em casa precisa compartilhar o culto, precisa compartilhar louvores, precisa adorar o Senhor com mais intensidade, porque a nossa voz precisa gerar eco no mundo espiritual. Sabe aquelas campanhas de internet? Aparece alguém fazendo uma coisa muito legal, aí alguém coloca assim, #Record. Aí fala, compartilha até chegar na Record. Chega ou não chega? Por quê? Por quê? Foi compartilhado. Hoje as redes sociais trabalham um sistema de eco. Eu lanço aqui e falo, compartilha até chegar em fulano. Aí o outro pega ali e fala, vamos compartilhar até chegar no fulano. Chega ou não chega? A nossa voz precisa ecoar até chegar no céu. E a nossa voz precisa ecoar até o inferno saber que nós não estamos sozinhos. O que será que quando os midianitas olharam para cima,
todo mundo. Tem 300 homens aqui, com a tocha na mão. Imagina o que está atrás deles. Sabe o que aconteceu, gente? A palavra do Senhor fala que eles, na hora que ouviram o som das trombetas, eles começaram a fugir desesperadamente do arraial. Correram com violência. Quando eles escutam os cântaros quebrando, a palavra do Senhor fala que o desespero foi tanto que eles pegaram a espada e um começou a ferir o outro. E Gideão com os 300 homens lá de cima só olhando. Só olhando. Quando eles veem as tochas, eles falam: vamos morrer todo mundo. Quem ficar não vai viver para contar história. Quando os teus inimigos começarem a ver o Espírito Santo em você, você não precisa mais expulsar diabo. Você não precisa mais se justificar para ninguém. Você não precisa mais guerrear para ter um lugar. Porque Deus vai fazer os teus inimigos fugirem da tua presença. Deus vai fazer com que aqueles que têm se levantado contra você de dia e de noite nas madrugadas fujam da tua presença. Em o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que eles foram embora deixando riquezas abundantes naquele arraial. Eles passaram anos saqueando Israel, mas foram embora deixando despojos de muitas guerras. Eu quero dizer para você, tudo aquilo que te foi roubado, por causa da falta de discernimento, de temor, de entendimento, o Senhor te diz nesta noite, haverá restituição de tempo perdido, de projetos e sonhos. Haverá restituição da família, da mesa. Deus tem uma restituição para fazer lá na sua casa. Ele vai mexer em corações lá dentro, corações de pedra, praticamente impenetráveis. Mas o Senhor vai te mostrar como é que a água penetra a pedra. Vai haver uma restituição poderosa dentro da sua casa. Deus me mostra a mesa farta, como se fosse uma mesa de ceia de Natal, de tanta abundância. E Deus me mostra a tua família sentada nessa mesa. Vai haver restituição. Eu estou orando para Deus me restituir. Se foi o diabo que levou, ele que vai trazer de volta. Diabo pode devolver tudo. Só que eu tenho algo para te dizer. Ele não vai devolver o que ele levou, ele vai devolver 7 vezes mais. Todo o despojo que os midianitas tinham das guerras ao redor, todo, eles deixaram para trás. Sabe o que o Espírito Santo mandou te dizer? Ele te deu espada, mas agora é tempo de usar a estratégia. Ele não vai te colocar numa guerra para você morrer, mas se você obedecer às estratégias, grande será o livramento. Se você obedecer às estratégias, mudar o que sai da sua boca, se esvaziar e se encher do Espírito Santo, se esvaziar de você para se encher do Espírito Santo, nunca mais os teus inimigos zombarão de você. Você vai voltar para a tua casa, você vai sair dessa caverna. Você não foi chamado por Deus para habitar em esconderijos. O único esconderijo que a igreja tem é as asas do Altíssimo. Fora disso, o crente não foi feito para ficar escondido. Ele mesmo diz na palavra: acaso pode uma lâmpada acesa ser colocada debaixo da cama? Uma cidade fortificada não ser colocada sobre o monte? Como se esconde uma cidade fortificada? Querido, você é uma cidade fortificada. Deus não vai esconder você. Então pare de se esconder das suas lutas e enfrente essas lutas no Senhor teu Deus. Eu quero pedir para que você se coloque em pé.
como um soldado que não é distraído nem medroso,